pessoal, professora Elida Bogé aqui de volta, tá? Nesse projeto aqui do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, tá? Nessas aulas aqui preparatórias, né, de cursinho, né, para as provas do Enem e do PAS, da UEMA, tá bom? Eu sempre gosto de lembrar a vocês que esse material que a gente tem usado aqui para resolver essas questões, né, do nosso cursinho aqui, está disponível no link, então vocês depois podem acessar com calma, estudar, tá bom? A gente vem resolvendo questões, primeiramente do PAS, tá? E a gente vai dar sequência aqui nas nossas resoluções de questões. Vamos aqui começar na questão 22, né? Questão do PAS 2020, tá? Que diz assim: especialistas temem que doença erradicada volte a circular por conta de cobertura vacinal, né? Então, certamente, se os especialistas estão temendo que as doenças voltem a circular, é por conta da baixa cobertura vacinal, né? A proteção vacinal da poliomielite no Brasil está sofrendo, olha aí, queda brusca, está sofrendo queda brusca. De janeiro a julho de 2020, a cobertura atingiu 60% do público-alvo, muito abaixo dos 95% preconizados pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde. O distanciamento social e o medo causado pela pandemia da Covid-19 são listados como as causas do declínio. Os números preocupam médicos que temem um novo surto da doença já erradicada no país. Então, a poliomielite foi erradicada, né? E agora está aí ameaçando voltar, né? Tá aí como novidade, voltar aí a ser uma preocupação, porque a cobertura vacinal diminuiu, né? Embora nós estejamos falando de dados de 2020, né? Há 4 anos, mas a preocupação permanece, né? Não só com respeito à poliomielite, mas como outras doenças que já estavam erradicadas no Brasil. A integrante do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que, atualmente, há mais de 1 milhão de crianças inadequadamente vacinadas. A poliomielite é uma doença grave que pode causar paralisia e atrofia dos membros e sua evolução pode levar à morte. Apesar de ser predominante entre as crianças até 5 anos de idade, ela também pode afetar adultos. Em relação à poliomielite, é correto afirmar que se trata de uma patologia, alternativa A, infectada unicamente pelo vírus Epstein-Barr, né? Olha só como é que a gente consegue falar, né, esse nome aí com facilidade, me ajudem. Letra B, transmitida principalmente por via fecal-oral, né? Será que é assim que é transmitida a poliomielite? Letra C, inflamatória, predominantemente das parótidas e glândulas salivares, né? Então, isso é uma característica da poliomielite. Letra D, disseminada prevalentemente ao filho durante a gravidez e a amamentação, né? Como é que é essa transmissão da poliomielite, né? Parasitária, que agride preponderantemente veias do intestino e do fígado do paciente. Então, o que é característico da poliomielite, né? Da sua transmissão em especial? Então, é a letra D, disseminada prevalentemente ao filho durante a gravidez e a amamentação, né? Então, as crianças precisam, né, ser sensibilizada contra a poliomielite, né? A cobertura vacinal precisa voltar aos seus patamares anteriores para que elas não sejam acometidas por essas atrofias musculares, a paralisia que a poliomielite traz, certo? E, infelizmente, isso voltou a ser preocupação no contexto do Brasil, tá?
Questão 23, PAS 2019. A Baixada Maranhense é formada por planícies baixas que alagam no período das chuvas, criando enormes lagoas, né? Então, quem anda pela Baixada, né, quem é da Baixada conhece muito bem essa situação aqui. Isso é da natureza daquele ambiente, né? As principais atividades econômicas da área apoiam-se nos recursos pesqueiros abundantes nos lagos, nos rios da região e na pecuária extensiva, né? Então, tem lá, forma ali lagos, né, magníficos na região da Baixada, nesse período de cheia, né? De modo que é inevitável, né, que a atividade econômica se sustente na pesca, né, e na pecuária extensiva, né? Neste setor, a maior concentração de gado é empregada na bubalinocultura. Então, assim, essa pecuária, né, lá da Baixada, ela é muito voltada também para a criação de búfalos, né, a bubalinocultura, em razão de os búfalos serem animais mais bem adaptados às condições da região, né? Eles gostam de ficar ali naquele alagado, ali naquela piscina natural, né? Na região da Baixada Maranhense, os búfalos alimentam-se de partes das plantas, não chegando a matá-las, né? Esta é uma importante relação ecológica, visto que, ao comer as plantas, os animais assimilam a energia captada da luz solar. Então, a gente tem aí, né, uma cadeiazinha trófica. A planta, que é autotrófica, né, ela produz o seu próprio alimento, ela é consumida pelo búfalo, né? Então, o búfalo ele pega a energia que ele precisa dessas plantas, né? Então, a energia captada da luz solar, né, que é transferida aos demais níveis tróficos. Em contrapartida, né, então o búfalo está cuidando de se manter. Em contrapartida, há pássaros, normalmente pequenas garças, que se alimentam de carrapatos, olha que coisa bacana, né? E outros parasitas que vivem no dorso dos búfalos. Então, cada um está cuidando de encher a sua barriga, né, como pode. E com o que gosta, né? Então, se alimenta dos carrapatos e outros parasitas que vivem no dorso dos búfalos, com isso, livrando o animal desses hóspedes indesejáveis, né? Então, o búfalo está lá com o carrapato, né? Como é que ele ia fazer para tirar esse carrapato? Ele não precisa agora se preocupar com isso, né? Ele tem um parceirão, né? Tem parceiras, né? As garças, fazendo esse serviço para ele. Os tipos de relações ecológicas entre os búfalos e as plantas, de um lado, e entre as garças e os búfalos, de outro, são respectivamente chamados de... Então, a gente tem aqui duas relações ecológicas. Temos a relação ecológica entre as plantas e os búfalos, né? O búfalo se alimentando da planta. E temos a relação ecológica entre as garças e os búfalos, né? As garças se alimentando do parasita dos búfalos. Então, o que é isso? Como é que a ecologia chama isso, né? Chama de predatismo e comensalismo. Predatismo não seria o caso, né? Não tem ninguém, não tem um animal predando outro animal, né? Não tem, não tem, mas tem a garça comendo o carrapato, mas a questão está perguntando da relação ecológica entre a garça e o búfalo, não entre a garça e o carrapato, né? Agora, entre o búfalo e a planta, e a garça e o búfalo, não se pode falar em predatismo. Comensalismo. Comensalismo não seria também o caso, né, entre a garça e o búfalo, por exemplo, porque não tem uma relação direta de a garça se alimenta do búfalo e aí ela se beneficia sozinha. Não tem, não casa com a definição de comensalismo, né?
Comensalismo e predatismo? Não, não tem aqui. O comensalismo, ele não entra nessa relação do... Deixa eu ver aqui como é que ele colocou, entre primeiramente búfalos e plantas, né? E o parasitismo, né? Na verdade, aqui o parasitismo não se pode atribuir a isso quando a gente pensa na garça e o búfalo, né? A gente poderia falar em parasitismo se a gente falasse do carrapato com o búfalo, mas a pergunta é entre a garça e o búfalo. Protocooperação e amensalismo. Protocooperação poderia ser entre a garça e o búfalo. Está tendo uma cooperação, não está? A garça está se alimentando, ela está se beneficiando, e ao mesmo tempo ela beneficia o búfalo quando ela tira o parasita dele. Mas não entre o búfalo e a planta, tá? A gente tem que sempre pensar aqui que na alternativa, quem vem primeiro é a relação entre búfalo e planta. E a segunda opção é a relação entre a garça e o búfalo. Então, protocooperação não se aplica ao búfalo e à planta, tá? Não é isso. Seria entre a garça e o búfalo, mas aqui para entre a garça e o búfalo está falando de amensalismo. Amensalismo não. Amensalismo, alguém se prejudica, né? Então, não é o caso, ninguém está até levando prejuízo aqui. Herbivoria e protocooperação, então eu tenho um herbívoro se alimentando de planta. Será que isso pode ser chamado de herbivoria? Sim. Não só se alimenta da planta, como ele se alimenta sem levá-la à morte, né? Ele não elimina a planta, né? Ele se alimenta de um jeito que garante que a planta continue. Ele tira o que ele precisa, mas a planta pode se renovar, né, no meio ambiente. E a protocooperação, que a garça faz, né, ao tirar o parasita dele. Legal, aqui essa alternativa. Parasitismo e predatismo. Seria o búfalo com a planta, é uma relação de parasitismo? Não, né? Ele não está eliminando, a gente, como eu falei ainda há pouco, né? Ele não está usufruindo do metabolismo da planta e destruindo a planta, que são isso que os parasitas fazem, né? Eles entram no hospedeiro, eles usam a fisiologia do hospedeiro, então isso aqui não pode ser um parasitismo, né? O búfalo comer a planta e ainda permitir que ela continue vivendo. Não, então parasitismo não se aplica e predatismo também a gente já viu que não se aplica, porque predatismo tem a ver com caça, né? Tem a ver com vou lá e capturo aquele animal e mato e tal, então não tem essa relação entre a garça e o búfalo, né? Então a opção correta é a herbivoria e a protocooperação, certo? Questão 24, Paz 2019, diz assim: as autoridades tentam evitar o aumento de combustão em nossa sociedade. Leia o trecho acerca de algumas medidas tomadas a esse respeito, né, que fala assim o trecho: conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, as autoridades de trânsito são responsáveis pela fiscalização de veículos, aplicando penalidades cabíveis aos proprietários de veículos com emissões de poluentes acima dos níveis previstos pela legislação. Seria muito bom, né, que isso realmente acontecesse de uma forma muito consistente no nosso dia a dia, né, no trânsito. Desse modo, são utilizados aparelhos para aferir as emissões de poluentes dos veículos, os quais, acoplados ao seu escapamento, em funcionamento, medem concentrações dos principais gases resultantes da combustão, né? Então, seria muito bom que essa fiscalização realmente se fizesse presente aí no nosso dia a dia mesmo, né? O acréscimo de dióxido de carbono na atmosfera terrestre potencializa o fenômeno natural denominado, então, mais CO2 jogado para a atmosfera potencializa o quê? Essa questão é muito simples,
né? A gente já conhece de muitos contextos, até dos telejornais, né? Então, aumenta CO2 na atmosfera, aumenta efeito estufa, né? Então, o gás faz ali uma camada ali na atmosfera que favorece que o calor não se dissipe, né? De uma forma mais agradável para a gente, né? Então, faz um efeito estufa no meio ambiente, isso tudo porque aumenta aí a emissão, foge do controle, né? É preciso ter o CO2 na atmosfera, mas não do jeito que está sendo incrementado. A eutrofização não é o caso, a eutrofização é o aumento de matéria orgânica, né, em corpos d'água. Inversão térmica também não é, assoreamento relacionado ao solo e desmatamento, né? O aumento de CO2, na verdade, pode ser até uma consequência do desmatamento, mas não potencializa o desmatamento, né? Questão 25, PAS 2018. Dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Segundo a Organização das Nações Unidas, o dia 21 de março é celebrado por 193 países ao redor do mundo, com eventos para conscientizar a população e para promover a inclusão dos portadores. A data faz alusão à trissomia do cromossomo 21, sendo uma alteração cromossômica característica da síndrome. A trissomia do 21 é o exemplo de, ou seja, né, só para lembrar o que é a trissomia do 21, nós sabemos que nós temos pares de cromossomos. Então, nós, depois de formados, nós temos, né, um par do cromossomo 1, um par de cromossomos 2, um par de cromossomos 3, e assim sucessivamente. Pares de cromossomos. Quando chega no cromossomo 21, o que acontece? Os portadores de síndrome de Down, em vez de ter um par, eles têm um a mais, né? Um cromossomo a mais. Então, é a trissomia, né? Eles têm 3 cromossomos, né? E isso a genética chama de, né, alternativa A, poliploidia com acréscimo de 21 cromossomos. É isso que acontece? Não, né? A gente já viu que não é. Não são 21 cromossomos acrescentados. É um único. Aneuploidia com acréscimo de 2 cromossomos. Aqui está completamente equivocado, né? Não tem 2 cromossomos. Aneuploidia com acréscimo de 1 cromossomo. Aneuploidia com perda de 1 cromossomo. Perda não é o caso, né? Acrescenta. Poliploidia com perda de 21 cromossomos. Então, é uma aneuploidia com acréscimo de 1 cromossomo, certo? Aqui, nessa questão, a gente pode perceber que a alternativa a gente já consegue de cara eliminar por acréscimo de 21 cromossomos, elimina aqui também porque fala de acréscimo de 21 cromossomos, na alternativa E. Na alternativa D, a gente elimina porque fala de perda de 1 cromossomo, e não é o caso, tem um acréscimo. A alternativa B, a gente também elimina porque fala de 2 cromossomos, também não é o caso, é 1 cromossomo que acrescenta lá no par 21, certo? Então, a alternativa C é a correta. Na questão 26, PAS 2017, ela diz assim: analise as informações a seguir para responder a questão abaixo. No ano de 2017, a rede pública de saúde iniciou a vacinação contra a gripe no mês de abril. A cada ano, as vacinas são produzidas a partir de diferentes cepas do vírus que causa a doença. Para estar protegido, é importante tomar a vacina em sua versão mais recente, pois, então, por que tem que estar o tempo todo tomando vacina contra a gripe? Então, isso aí é muito tranquilo, né? E vocês são bons estudantes de biologia, vocês sabem que os vírus, eles são
danados para mutar. Se tem uma coisa que eles sabem fazer é mudar, né? Ou mutar. Então, alternativa A, após um ano, o indivíduo vacinado já apresenta modificações em seu material genético que impedem a resposta imunológica? Não. Após um ano, é preciso vacinar de novo, não por uma mutação da genética do indivíduo vacinado, né? Não é isso, não é esse o caso. Letra B, as baixas taxas de mutação do material genético viral, baixa taxa de mutação, facilita o surgimento da resistência. O vírus direciona as modificações do seu material genético para adquirir resistência à vacina. Aqui está interessante. Os vírus são modificados constantemente devido às altas taxas de mutação de seu material genético. Letra E, o uso abusivo e incorreto de antibióticos modifica geneticamente os vírus que se tornam resistentes. Antibióticos para vírus, né? Quando a gente fala antibiótico, não que aquilo que se toma contra um vírus não tente ser um antibiótico, não tente ser contra a vida dos vírus, né? Antibiótico, né? Embora seja muito difícil esse movimento contra os vírus. Mas a gente já foca nos fungos e bactérias, tá? Então a letra E está fora, certo? De modo que a opção correta é: os vírus são modificados constantemente devido às altas taxas de mutação de seu material genético. Então, como eles são assim expert em mudar, todo ano a gente tem aquele mesmo vírus, mas com uma genética nova. Então, tem que vir uma nova vacina para se contrapor, né, a essa nova constituição dele, tá bom? Então, a gente fica por aqui, lembrando que o material está no link, estudem, certo? Vamos continuar depois aí com as resoluções de mais questões do PAS, do Enem, tá bom? E é isso. Obrigada e até lá.